Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero te ensinar como que você cria um código QR na linguagem de programação Python através da biblioteca QR Code. Essa aqui é a biblioteca que a gente vai utilizar, hoje ela está na versão 7.4.2 e o último lançamento dela foi feito dia 5 de fevereiro, então está bem recente. Essa parte de baixo aqui já é a parte de implementação. Ela começa ensinando como que você faz para instalar a biblioteca dentro do seu computador. Esse primeiro código de instalação aqui, ele é um código mais genérico, que ele vai utilizar a biblioteca PyPNG. Esse de baixo, ele utiliza a biblioteca Pillow e ele te dá mais funcionalidades, você consegue mais funcionalidades para o seu código QR. Então é esse que a gente vai instalar. Eu vou copiar esse código aqui e colar dentro do meu terminal aqui do PyCharm. Eu já criei um ambiente virtual aqui pra gente, olha, tá como Venv. E eu criei na versão 3.9.0, que é a versão que eu sempre trabalho aqui. Então eu vou vir aqui no próprio terminal e colar aquele código pip install QR code pill. Ele vai fazer a instalação aqui para mim. Pronto, ele já fez a instalação e agora a gente pode voltar aqui para a documentação. Ele vai explicar o que é um código QR. QR Code, gente, significa Quick Response Code, que em português significa código de resposta rápida. Eu peguei uma definição aqui na internet e eu quero trazer para você. Ele é um tipo de código de barra bidimensional que armazena informações de forma codificada. Ele foi desenvolvido no Japão, é claro, para rastrear peças em veículos durante a fabricação. A principal característica de um código QR é a sua capacidade de armazenar uma enorme quantidade de informações dentro de um pequeno espaço. E isso faz com que ele se torne extremamente flexível para diversas aplicações. A estrutura de um QR Code consiste em módulos ou pixels dispostos em uma matriz quadrada. Então, dependendo do tipo de QR Code e da quantidade de informações que ele precisa armazenar, a matriz pode ser maior ou menor, e é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Quanto mais informações o seu código precisar armazenar, maior será o tamanho dele. E alguns exemplos de aplicação de um QR Code seria para a parte de redirecionamento de URL, que é o exemplo que a gente vai trazer aqui. Um cartão de visita digital, que você pode colocar seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, e escaneando esse QR Code, a pessoa consegue adicionar o seu contato dentro do dispositivo dela, é bem interessante. Em pagamentos móveis como o Pix, você pode colocar a chave, o beneficiário, a conta e até mesmo configurar o valor que você quer receber naquele código. A parte de Wi-Fi também existe bastante por aí, que você vai lá e só escaneia o QR e já consegue acessar o Wi-Fi da empresa. E por fim, um exemplo bem interessante é a parte de informações sobre produtos. Esses produtos alimentícios geralmente colocam QR Code para redirecionar para um canal do YouTube ou para algum site que contém receita, alguma coisa nesse sentido. Mas deixando a explicação de lado, vamos para a parte do uso mesmo da ferramenta. Tem a parte que você consegue fazer em linha de comando, mas eu não vou entrar nisso hoje. E tem a parte do Python, que é a que a gente vai seguir aqui. Esse código aqui, ele vai criar um código QR Code para você, mas ele não te disponibiliza umas propriedades mais avançadas que você pode estar alterando no seu código. Eu vou utilizar essa parte aqui de baixo, que é o de uso avançado, e você tem mais controle sobre alguns parâmetros dentro do seu código QR, e eu vou trazer uma explicação sobre esses parâmetros aqui. Então, eu venho aqui, copio esse código e colo aqui só para a gente gerar ele. E aqui eu vou colocar o link para o meu canal do YouTube, só para a gente ver se está funcionando direitinho. Olha, eu venho aqui, youtube.com/café e computação e coloco aqui no meu dado. Esse código aqui, ele vai gerar o código QR, só que ele não está salvando, ele só está colocando o QR.makeImage, mas ele não salva. Então, eu tenho que vir aqui, colocar em mg.save, colocar o nome do arquivo que eu quero. Então, vai ser QR canal.png. Então, eu posso executar, ele não retorna nada. Eu venho aqui na minha área de trabalho e entro no QR Code. E o meu QR canal foi criado aqui
Perfeitamente, olha certinho. E agora eu vou explicar os parâmetros ali para você entender melhor, entender o que você pode alterar aqui que vai te ajudar em uma configuração ou outra, certo? Então vamos começar, a gente pode vir aqui para a parte da documentação. O parâmetro versão é um inteiro que vai de 1 a 40 e ele pode controlar o tamanho do seu QR Code. O menor é a versão 1, que é uma matriz de 21 por 21, e o maior é a versão 40, que ele vai gerar uma matriz de 177 por 177. Mas se você não quiser se preocupar com isso, você pode setar aqui o seu parâmetro como none, version none, e depois utilizar esse fit igual a true aqui, que ele vai fazer essa parte de determinar de forma automática para você. Mas deixa eu te trazer algumas explicações a respeito disso que é bem interessante, olha. Parâmetro version em um QR Code se refere à versão do código, obviamente. As versões indicam o tamanho e a capacidade de armazenamento do código. Um QR Code pode ter diferentes versões. Cada versão tem uma matriz de pontos ou quadrados preto e brancos, como comumente a gente conhece, que formam um código de um tamanho específico. À medida que você aumenta a sua versão, você aumenta a matriz de pontos também, permitindo que você armazene cada vez mais informações de acordo com a versão do seu QR Code. Você precisa só se atentar à parte do tamanho físico, porque à medida que a versão aumenta, o tamanho físico do QR Code também vai aumentar. Portanto, se você precisa de um QR Code que fique em algum lugarzinho ali que seja menor, você deve optar por uma versão menor. Lógico, desde que ela vai acomodar todos os dados que você precisa também. O segundo parâmetro aqui é a parte de correção, e ele está setado aqui como a correção L, que é a menorzinha. Ela vai corrigir cerca de 7% ou menos dos erros que podem acontecer. Mas o que significa isso? Esse Error Correct é o nível de correção que o seu QR Code possui. E ele vai ser adequado para situações em que você espera que haja poucos erros na leitura do seu QR Code. O QR Code vai ser menos denso por possuir menos dados, mas é mais fácil de escanear e decodificar. O outro erro é o erro moderado, que ele é por padrão. Nesse código aqui de cima, que ele não especifica esse parâmetro, ele puxa o erro moderado, né? Que ele vai ser de 15% ou menos, e ele é um equilíbrio entre a capacidade de correção de erro e a densidade de dados. A escolha padrão e geralmente vai funcionar muito bem para a maioria das aplicações. O terceiro é esse parâmetro aqui que ele vai corrigir cerca de 25% ou menos dos seus erros. Ele é útil quando você espera que o QR Code possa estar sujeito a interferências ou danos moderados. Ele torna o QR Code mais denso, o que pode dificultar um pouco a sua leitura. E o quarto é o erro H, que ele vai corrigir cerca de 30% ou menos dos erros possíveis. Ele é um nível de correção de erros mais alto, ele vai oferecer a maior capacidade de correção, tornando o código QR resistente a danos significativos ou interferências externas. No entanto, ele também torna o QR Code muito mais denso e pode ser mais difícil de escanear em algumas situações. A escolha do nível de correção de erro depende das condições que o QR Code vai ser usado. Se você estiver criando uma aplicação em que a qualidade da imagem do seu QR Code é consistente e a probabilidade de erros ali é baixa, você pode utilizar esse L aqui que você não vai ter problemas. Mas se você não tiver certeza sobre esses dados, coloca uma correção de erros maior, que é mais seguro. O terceiro parâmetro que eu quero ver com você é esse box size, ele passa como valor 10. Esse parâmetro ele vai determinar o tamanho dos módulos ou daqueles quadradinhos no código QR. Porque no QR Code a informação é codificada em uma matriz de módulos quadrados, ou caixinhas preto e brancas, né, bem pequenininhas, dispostos em uma grade, em uma matriz. Esse parâmetro box size ele vai controlar o tamanho físico desses módulos em unidades, como pixels,
quando o QR Code é gerado em uma imagem. Por exemplo, se eu defino aqui como 10 e 10, cada módulo do meu QR Code, né, a caixinha branca ou a caixinha preta, ela vai ter 10 pixels de largura e 10 pixels de altura. E isso vai afetar também diretamente o tamanho do código gerado. A escolha do valor desse parâmetro box size, ele vai depender da preferência que você tiver e dos requisitos do seu projeto mesmo. Valores maiores vão resultar em um QR Code maior, no caso, e mais fácil de escanear. Enquanto os valores menores, eles vão resultar em QR Codes menores. Eles são ideais para espaços menores, igual eu falei, né? Na sua aplicação ali, se tiver só um pedacinho para você colocar o QR Code, ele vai funcionar bem, porém a parte de escanear dele talvez saia um pouco prejudicado. Esse parâmetro border aqui, que está setado como 4, ele significa essa faixa branca que tem aqui, olha, no QR Code. Ela também é medida em módulos e essa borda, ela vai ser útil para distanciar outros elementos que possa ter do seu código. Se tiver alguma interferência aqui, ela vai interferir, interferir é assim mesmo, né? Mas ela vai interferir na leitura aqui e ele não vai conseguir identificar o seu código perfeitamente. O valor padrão que eles passam, que é o próprio 4, se você olhar na parte da documentação, ele fala aqui, ele é suficiente, mas se você quiser alterar também, é um parâmetro que você consegue fazer modificações. É só você vir aqui em cima e alterar o valor dele. Essa parte aqui é a parte de você colocar qual que é o dado que você vai querer gerar. Então, no meu caso aqui, eu coloquei só o link, né, para o meu canal, mas você pode colocar parâmetros para a sua chave Pix, pode colocar vários dados. E esse QR.make, ele vai de fato fazer o seu código QR Code. Ele vai utilizar todos esses padrões aqui que você colocou e vai criar. E esse parâmetro aqui dentro de fit igual a true, você está permitindo que a biblioteca ajuste dinamicamente o tamanho do código QR de acordo com a quantidade de informações que você está codificando, garantindo que o código seja legível e funcional em diferentes dispositivos e tamanho de impressão. Ou seja, você vai padronizar ali, se a pessoa ela for assistir. Se a pessoa ela for ver o seu código na tela do computador, ou no celular, ou no tablet, seu código vai estar padrão para todas as pessoas conseguirem ver ali e escanear o seu código. Na linha 11, você vai falar qual que é a cor que você quer que o seu QR Code seja. No caso aqui tem a parte do back color, que é a parte de baixo, no nosso caso é branco, e eu acho que a maioria é branca também, é meio que por padrão essas cores. E os quadradinhos, né, que formam ali o desenhinho, ele vai ser preto, igual tá aqui, certo? E essa parte de baixo aqui é para salvar. Vamos só testar o nosso código. Vou vir aqui abrir o leitor QR e vou escanear, olha. Aí vai aparecer o endereço da web que a gente colocou, tal certinho. Aí tem como você copiar ou abrir no navegador. Eu acho que essas opções vão diferenciar um pouquinho de celular para celular, mas basicamente vão ser essas. Eu coloco aqui, ó, abrir no navegador, e ele abre aqui o canal direitinho já no aplicativo do YouTube. É bem legal. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer nesse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, obrigada e até a próxima!